E aí pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar o Ferrothorn que eu criei. Ele é meio que um protótipo, mas eu já vou deixar um tutorialzinho dele aqui no YouTube para quem quiser tentar fazer e quiser aprimorar. Esse é um Pokémonzinho bem estranho que me dá um pouco de trabalho de fazer o formato dele aqui, que é meio que um disco. Aqui no canal já tem outros tutoriais, tem o Baby Kyogre, o Baby Larvitar, tem uns bichinhos voodoo ali que eu criei também. Então tem algumas coisinhas bem legais. Se vocês gostam de canais que trazem receitinhas diferentes de graça, se inscrevam aqui e me ajude a crescer esse canal um pouquinho mais. Então, pessoal, o tutorial de hoje vai ser um pouquinho diferente, eu não vou nem pegar na agulha. Vou só meio que colocar a receitinha na tela aí para vocês e vou mostrar mais ou menos o passo a passo de como montar ele aqui. Então aqui a gente tem que entender que ele não tem o formato meio que de uma bola tradicional, que é o que a gente tem. Ele é meio que um disco, ó, como é que é mais ou menos o formato dele. Para ele ficar nesse formatinho de disco aqui, eu tive que fazer ele em duas partes. Eu fiz metade até aqui no preto, e aí fiz a outra metade e a última carreira que eu fiz cinza. Aí eu costurei uma parte na outra, colocando enchimento, para ele ficar nesse formatinho de disco. A gente vai começar com 6 pontos no anel mágico, bem padrão. Segunda carreira, 6 aumentos, para ficar com 12 pontos. Terceira carreira, 1 ponto e 1 aumento, 18 pontos. Então 3 carreiras aqui. A próxima carreira a gente troca para o preto e a gente vai fazer 2 pontos e 1 aumento nessa carreirinha aqui do preto. E a gente vai ter 24 pontos aqui nesse preto. Depois a gente faz 3 pontos e 1 aumento e fica com 30 pontos. Na próxima, 4 pontos e 1 aumento, fica com 36. Na próxima, 5 pontos e 1 aumento, fica com 42. Depois, 6 pontos e 1 aumento, fica com 48. E a última carreira de aumento, 7 pontos e 1 aumento, fica com 54. Então o tamanho dele aqui vai ser 54 pontos. Então aumentado até 54 pontos. A gente ainda vai fazer uma carreira sem aumentar nem diminuir com o preto, então troca para o preto e faz mais uma carreira. E aí a gente vai ter essa metade de cima. Agora vocês vão fazer o mesmo processo com a metade de baixo, só que a última carreira faz de cinza. E aí vocês vão ter duas metades do sanduíche aqui, ó, a parte de cima e a parte de baixo. Uma finalizando com o preto e a outra finalizando com o cinza. E aí costura uma na outra e vai colocando o enchimento para ele ficar assim, ó. E aí a gente vai ter esse meio que esse formato de disco. E aí com a troca de cor aqui, a troca de cor aqui. Aí a gente tem essas 3 perninhas aqui, né? As 3 perninhas, como o Ferrothorn, ele tem uns ataques que ele às vezes ele abre assim, faz um giro e tal. Eu coloquei um aramezinho que é meio que para deixar ele articulado e ele poder mexer isso aqui, ó. Então a gente vai fazer agora as perninhas. Primeira carreira, um anel mágico com 6 pontos. E aí a gente vai fazer da carreira 2 até a carreira 20, então vão ser 19 carreiras de 6 pontos. Então nem aumenta nem diminui, vai fazendo 6 pontos, 6 pontos, 6 pontos para ele ficar bem fininho assim, ó. Essa perninha aqui fina, né? A perninha de baixo aqui a gente vai já ver como é que faz. Então, terminadas as 20 carreiras aqui da perninha, coloca um aramezinho por dentro para ele ficar articuladinho aqui e se manter em pé aqui também, né? Se precisar. Por último, a gente tem esse pezinho aqui, né? Que eu também, para ele ficar achatadinho assim, teria outras formas de fazer, mas eu fiz ele em duas partes também. Eu fiz a parte verde e depois eu coloquei uma partezinha achatada aqui para ele ficar o pezinho achatado assim no chão, né? Então vamos lá. Parte verde, essa partezinha aqui, ó. 6 pontos no anel mágico. Depois a segunda carreira, 6 aumentos, vai ficar com 12. Terceira carreira, 1 ponto e 1 aumento, fica com 18. Quarta carreira, 2 pontos e 1 aumento para ficar com 24. E a 5 e a 6 faz 24 pontos sem aumentar nem diminuir. Vocês vão ter esse pedacinho verde aqui, ó. E aí para grudar embaixo aqui, ó, a gente vai fazer com o cinza daí 6 pontos no anel também, 6 aumentos.
Terceira carreira, 1 ponto e um aumento, vai ficar com 18. Quarta carreira, 2 pontos e um aumento, vai ficar com 24. Aí ele fica só a rodelinha aqui e ele não cresce para baixo porque a gente não fez carreira reta. Então aí a gente vai ter só a rodelinha cinza e essa partezinha verde. Bota um enchimentinho, costura um no outro assim, para ele dar essa formazinha achatada aqui, ó. Aí, detalhes do Ferrothorn, né? Ele tem alguns espinhos que eu acabei não fazendo aqui. Aí eu fiz um espinhozinho, eu acho que o espinhozinho que ia ficar legal ia ser um anel mágico com 3 pontos. E a segunda carreira, 3 aumentos. Ia ficar um espinho bem pequenininho aqui, só para vocês costurar aqui. Talvez dê para fazer algumas adaptações nesses espinhos aí, mas se vocês quiserem fazer, façam alguns espinhos. E os olhos aqui eu fiz com feltragem, com agulha de feltragem pinicando aqui, que meio que era só um protótipo, eu queria ver se ele ia ficar com a cara parecida do Ferrothorn. Mas aqui eu acho que daria para fazer com tinta de tecido também, ia ficar bem legal se vocês quiserem testar aí. Só tem que ter bastante cuidado para não estragar a peça, né? Mas ia ficar bem legal fazer com tinta também. Se vocês fizerem e postarem fotos dele, alguma coisa assim no Instagram, no TikTok, me marquem lá também, @macenvino, tanto no TikTok quanto no Instagram, que eu vou gostar de ver o Ferrothorn de vocês. Essa foi uma receita mais simples, que eu nem peguei na agulha para explicar para vocês. Vai basicamente ficar aí na tela. Vocês podem pausar o vídeo para ler a receita e fazer aí. Nesse canal eu trago algumas receitinhas que eu estou criando. Se vocês gostaram da ideia, se inscrevam aí no canal, dêem uma olhadinha nos outros vídeos e a gente se vê nos próximos. Obrigado a todos que assistiram e até a próxima.